E hoje nós vamos contar a história de um técnico em radiologia que virou produtor de tomate. Esse episódio eu tenho certeza que está sensacional. Fica comigo aqui até o final que você não vai se arrepender. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Sempre trazendo para você informação, conhecimento, atualidades e os melhores cases de empreendedorismo dentro do agronegócio. E não é por menos que hoje vamos falar de um assunto, a gente até falou aqui em episódios passados, mas agora vamos trazer uma ótica diferente de um novo produtor. Nós estamos falando aqui, ó, você está vendo aqui na mesa, que é o Rodrigo Leles, da Esmero Alimentos. Como é que você está, Rodrigo? Tudo bem, Pedro? Tudo bom? Seja muito bem-vindo aí. Obrigado. Ao nosso Agro2. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. E aí, o que é Esmero Alimentos? Explica pra gente. Olha aqui que beleza, que categoria de produto, hein? A gente estava falando aqui no offline aqui, que só de olhar o tomate dele aqui, ó, esse tomate aqui que é o tomate cereja, que ele vai explicar pra gente a diferença do tomate cereja para esse aqui, que é o Grau Brix, mas a gente vai explicar já para você. Fica aqui com a gente. Então, Pedro, na verdade, né, quem é a família Esmero Alimentos, né? Essa é a pergunta. Então, nós somos uma família tradicional de Goiás, né? Do interior de Goiás, de Nova Veneza. Na verdade, a nossa propriedade rural, é uma propriedade que já está na família há 3 gerações. E, num certo momento, nós deixamos a atividade da propriedade, né? Sempre a época do meu pai, o início do meu pai na propriedade era como produtor. Uhum. Mas chegou um momento que veio a necessidade de irmos para a cidade, para terminar os estudos, e a gente acabou abandonando as atividades da propriedade por um período. E foi ficando lá aquele negócio. E foi ficando aquela situação, foi ficando aquele negócio, e meu pai foi para a administração pública também, foi para a cidade, mexer com outras coisas, ele assumiu uma pasta da agricultura familiar do município, né? Eu, mas meu irmão, nós saímos, né, da cidade também, e chegou um momento que a gente viu-se a necessidade da propriedade ter uma atividade, né? Foi nesse momento que nós começamos ali aquele período de busca do que fazer na propriedade. Uma vez que é uma propriedade pequena, né? Então a gente entendeu que a agricultura seria o melhor caminho, né? Então começamos ali então um momento de pesquisa, de buscar, de fazer alguns cursos, e encontramos, né, na tomaticultura uma viabilidade de negócio. Um negócio que poderia ter uma expansão, que poderia abranger uma situação mais rentável, uma situação que a gente pudesse, não só dentro da nossa própria família, mas que fosse economicamente viável também para o município. Perfeito. Né? Começamos, então, a desenrolar isso, procuramos os órgãos específicos, né? Sebrae, Senar, e descobrimos também que era um momento, talvez, de trazer a tecnologia para o campo, agregar uma tecnologia à produção, né? Então, nasceu a ideia de ter o cultivo protegido. Trazer uma estrutura, um ambiente protegido, para que a gente pudesse potencializar essa produção. E já tem quantos anos já, Rodrigo? A empresa ela tem 7 anos. 7 anos. Né? Sendo que um primeiro ano de pesquisa, estudo, e 6 anos de produção. Basicamente isso. Esse foi a trajetória de início, né, da Esmero Alimentos. Perfeito. Ó, peguei uns big numbers aqui do mercado de tomate para falar um pouco para vocês. Ó. O tomate é originário da América do Sul e cultivado em quase todo mundo. E sua produção global duplicou nos últimos 20 anos, ou seja, do ano 2000 para cá. Né? E também com o crescimento de consumo, que não foi diferente. Que passou de cerca de 14 quilos por pessoa para 20 quilos por pessoa por ano. Eu vou falar para você que lá em casa, acho que passa essa média, viu? Porque lá em casa toda refeição tem que ter o tomate. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio, Maria, que isso aqui, ó, para ela é a sobremesa. Mas come, rapaz, o tomatinho, viu? E esses dados são da FAO, né? Que é a Organização Internacional de Alimentos, né? Da ONU. Fantástico, cara, né? O mercado de tomate aqui, ó, e o Brasil está entre os 10 maiores produtores de tomate do mundo. Sabia dessa? Sim. Tanto é, Pedro, e também essa alta demanda de consumo hoje, esse aumento no consumo,
também vem atrelada à situação de que o pessoal está mais exigente quanto Muito à mais. qualidade, né, quanto aos riscos, né, de agrotóxicos que tem nas plantas. Então, o cultivo protegido, ele nos permite isso. Uhum. Além da gente ter uma alta produtividade num espaço menor, pequeno, comparando ao cultivo tradicional, que não é protegido, a gente consegue entregar uma alta qualidade e um produto sem resíduo agrotóxico, por exemplo, né? A gente percebeu que o consumidor, ele anseia por essa mercadoria, por esse produto com essa qualidade, né? Então a gente tenta trabalhar para suprir essa necessidade que o mercado necessita hoje. Então, né? você já veio ali de uma família que já tinha um pezinho na roça? Sim, sempre. Né? Lá na sempre, Nova Veneza, que sempre. Nova Veneza é a cidade que tem o Festival das Massas muito italiana bem, aqui perto. Muito bem, Né? É top. Inclusive, mandar um abraço pro meu professor José Alves, que é de lá também. Não sei se você conhece ele, professor de irrigação da UFG. Não conheço. Ele tem um sítio lá. Era um pesque pague lá, mas aí depois virou um condomínio. Entendi. Mas deixa eu te perguntar, Rodrigo. Aí você foi estudar em Goiânia, né? Sim. A gente veio procurar novos horizontes, procurar né? novos horizontes. E como é que foi, cara? Assim, o dia que você falou assim, não, já sei, eu vou construir estufa aqui e vou plantar tomate. Foi assim ou você chegou a testar outras culturas? Na verdade, foi só estudo, né? No período de viabilidade de negócio, chegamos a pensar numa piscicultura, chegamos a pensar numa hidroponia, né? Mas realmente, quando a gente começou a entender do cultivo protegido e da cultura tomate, parece que isso foi um bom casamento. Agregou, né? A gente entendeu que esse é o caminho que a gente deveria tomar. Entendi. E né? já foi de cara pro grape, pro cereja? Sim, o grape sempre foi o carro-chefe, né? Só para explicar pro pessoal, qual que é a diferença do grape pro cereja? Culturalmente, o pessoal conhece o grape como tomate cereja, como né? tomate cereja. E não é verdade, não né? verdade. É o tomate tipo grape e tem o tomate cereja, né? E esse aqui também, ele é, como a gente trabalha ele na rama, é um tomate coquetel também conhecido, né? Mas esse é o verdadeiro tomate cereja, né? O tomate cereja, ele parece uma cereja mesmo. Parece uma cereja. O ele formato dele é redondo. Já o grape, ele já é mais... é o formato de uva, né? De uva, né? Mais oblongado. Isso, mais ou menos isso. Então essa é a diferença. No tomate cereja a gente consegue ter um grau Brix. Grau Brix nada mais é do que a doçura do tomate, né? Então a gente consegue ter ele é mais palatável, mais docinho de comer. As crianças adoram, né? Tanto é que é um fruto, né? É um fruto, isso mesmo. E o cultivo protegido permite a gente diversificar. Tanto é que a gente tem aqui também o pimentão, né? Com a qualidade bem superior, um mini pimentão, então a gente... Pimentão snack. Pimentão snack. Olha que legal, gente. Né? Então, um pimentãozinho tira gosto. Você pode comer cru isso aqui. É né? isso aí. Eu costumo falar assim, Pedro, o que permite a gente chegar numa qualidade dessa, chegar num produto desse, é justamente a tecnologia que a gente tem acesso hoje, né? Então a gente agregou a tecnologia, qualificação da mão de obra, somou isso com muito trabalho, obviamente, a gente consegue chegar num resultado desse. Agora, Rodrigão, você que está no mercado aí na frente do tomate, já ouvi falar uma história, você me fala se é verdade ou não, que a semente do tomate é mais cara que o ouro. É verdade? Assim, eu não vou dizer tão mais caro, mas chega perto, sabe? Chega perto. Porque o que acontece? No processo de produção, o primeiro processo de produção é justamente essa, Pedro, que é selecionar a semente. Essa semente ela é selecionada de acordo com o nosso público, de acordo com o que o público aqui anseia. Né? A semente ela vai determinar a variedade que você vai plantar, a qualidade que você vai entregar. Né? Então, esse é um processo que a gente vem aí com as empresas trabalhando, a gente vem fazendo algumas pesquisas, alguns testes, e é um momento muito importante a escolha da semente. Né? Então, o processo é o seguinte, a escolha da semente adequada que vai entregar para a gente um produto final e depois disso começa o processo. Essa semente vai para um parceiro que tem um viveiro, esse viveiro vai produzir a muda para a gente, uma muda que vai chegar para a gente com excelente qualidade. Esse processo ele demora 30 dias, de 30 a 40 dias. De colocar a semente no tubete. De colocar a semente lá e ela ficar pronta para transplante aqui no nosso espaço cultivo protegido. Entendi.
Durante esse processo, Pedro, existe aqui todo um trabalho, né? Que é o trabalho de sanitização dessa área, é um trabalho de organização ali dos vasos, de colocar o substrato no vaso. O substrato é onde vai acomodar as raízes da planta, né? Que é um substrato inerte, livre de contaminação, né? Então, todo esse processo é acompanhado por agrônomos especialistas, né? E nosso pessoal. Quando a planta chega, esse ambiente ele está completamente apropriado para receber aquela muda, né? Que começou lá na escolha da semente. Então, essa muda, depois que essa muda chega, a gente começa o processo de condução, de tratamento da planta. Né? Os próximos 60 dias nas nossas dependências, ela vai passar ali o seu estado vegetativo, floração, e 60 dias depois a gente começa a produção. 60 dias depois? 60 dias depois a gente começa a produção. Então é rápido, hein? É rápido. E aí fica produzindo durante quanto tempo? Isso. Nós optamos por uma semente de uma planta indeterminada. Né? Então, esse fator faz com que a gente leve o nosso ciclo de produção, a gente chama de ciclo longo. Indeterminada porque ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Você vai cuidando dela, tutorando. né? Vai tutorando, vai cuidando dela. A gente chama de condução. Condução nada mais é do que cuidar da planta, né? A gente vai conduzindo ela ali pelos fitilhos, vai tirando os brotos, vai nutrindo de bem maneira... manual mesmo. Bem manual. Vai nutrindo de maneira adequada. Nós treinamos nosso pessoal para isso. Fertirrigação. Fertirrigação. A gente alimenta a planta ela é alimentada na hora que ela... Eu costumo falar que ela bebe água e come na hora que ela sente fome e na hora que ela sente sede, né? Nosso sistema, nossas estruturas, elas são monitoradas, o ambiente é monitorado, a umidade ali do vaso onde a raiz está acomodada, ele é monitorado com sensores de umidade e temperatura. Então, quando o tomateiro está com uma determinada umidade e temperatura que ele necessita se alimentar e tomar água, o sensor avisa o sistema de irrigação, a fertirrigação alimenta e nutre até o momento que está adequado. Nessa parte aí, você nem põe a mão? Nem põe a mão. É tudo automático. A gente só acompanha, né? Nós temos ali o pessoal que acompanha esse processo e cada idade, cada planta tem uma determinada nutrição, tem ali uma determinada quantidade de água e isso faz com que a gente consiga um tempo de produção longo. A gente fica 8 meses produzindo a mesma planta. Caramba, né? Então, pegando a matemática do negócio, eu tenho que escalonar a produção também. Justamente. Porque se vou ficar... Justamente. Depois de 8 meses, ela para. Ela para. Eu tenho uma janela de 4 meses aí no ano, por exemplo, que se eu não plantar, por exemplo, um pouquinho todo mês, vai chegar lá na frente falta. Justamente. Mas esse é um fator que o cultivo protegido permite... É um fator que foi atrativo para o cultivo protegido. Entendi. Porque quando você otimiza essa operação... Não é, por exemplo, o solo. O solo tem toda uma preparação, uma reestruturação de solo, recompor alguma matéria orgânica. Então, o cultivo protegido, cultivo em vaso, permite que esse processo ele seja acelerado. Entendi. Então, quando a gente tem mais de uma estrutura, a gente consegue fazer esse processo, a troca, que seja rápida. Então, hoje, uma troca de uma planta velha para uma planta nova, esse processo a gente gasta aí entre 10 a 15 dias. Né, de uma estrutura. Então, é bem rápido. Isso é um fator positivo que o cultivo protegido permite você fazer. Então, uma das opções de a gente ter escolhido o cultivo protegido, além de entregar essa qualidade que você está vendo aqui, é justamente esse mecanismo. A gente consegue ter uma janela de produção o ano todo, sem intempéries de clima, fator climático, ambiente protegido, né? Ambiente protegido. Então, permite que a gente tenha essas estratégias de produção. Então, durante o ano todo, eu consigo ter essa mesma qualidade, entendeu? Entendi. Rodrigo, e qual que é o tempo de prateleira depois que você colheu lá na estufa, embalou bonitinho e está indo para o mercado? Quanto tempo esse produto tem que ser comercializado? Pedro, é o seguinte, o cultivo protegido permite que a gente tenha um tempo aí também mais prolongado, né? Que é o tempo de prateleira que a gente costuma falar. Hoje, nós da Esmero, os nossos produtos, a gente indica o consumo ali até 10 dias depois de exposto. Por quê? Até 10 dias. Não que vai perder? Não é isso. Mas 10 dias é um tempo assim que você vai ter aquele sabor, aquele frescor. Preservado. Preservado, né?
Então, todo o nosso comercial, ele também cuida dessa parte, com que a gente consiga ter uma rotatividade de mercadoria, para que o cliente tenha sempre uma mercadoria fresca, uma mercadoria com sabor preservado, de acordo com o que tem que ser. Entendi. Né? E hoje, qual que é a produção da Esmero, assim, em toneladas ou em quilos? Não sei qual é o jeito mais fácil, mais certo de falar. Esse fator, esse número, ele flutua, né? Uhum. Ele flutua. Tem algumas situações, depende, tem estufa com pico de produção, tem estufa começando, tem estufa, mas hoje eu costumo falar, cada planta entrega para a gente hoje, por mês, mensal, 1 quilo de tomate. 1 quilo de tomate. É mais ou por menos planta. Por planta. Então, nossas estruturas hoje, ela tem capacidade de acomodar 4.000 plantas. 4.000 plantas. Né? Então, por estrutura, a gente tira uma média de 4 toneladas mês. 4 toneladas Isso é uma média, viu, Pedro? Entendi, Isso é a uma média. média. Às vezes pode ser 3, às vezes pode ser 5. Isso é uma média, de acordo com a idade da planta, enfim. Então, a gente tem essa... tomate, hein? É muito tomate. Você passa... Parar pra pensar, né? O tomate em grape ou cereja. É muito Rapaz, tomate. É um caminhão. É um caminhãozão cheio, né? É um caminhãozão cheio. É isso mesmo. Depois de tudo isso concluído, né, Pedro? Depois dessa primeira etapa concluída, que é essa parte de produção, e a gente consegue ter um produto final com o grau Brix desejado, com a qualidade desejada, com o ponto de maturação desejado, é a hora de fazer a segunda parte do processo, que é a comercialização disso. Que é uma parte difícil também, né? Que é uma parte difícil também, que é um desafio que a gente... Não desmerecendo a parte de produção, claro né? Que Pelo não, amor de Deus, mas claro que porque não. Quando a gente vai pro comercial, aí a gente tem que mexer com gente, né? Não, mas assim, eu costumo falar que o nosso produto, ele se vende, né? Quando eu te falei lá no início que esse aumento no consumo do tomate em si, ele também vem com uma série de exigências, né? E a gente vê isso na prática. Nosso produto ele é bem aceito porque realmente a gente entrega uma qualidade por conta de toda essa estrutura que a gente vem falando, vem investindo e vem trazendo, né? E depois, nesse segundo momento, a gente tem lá o nosso centro de distribuição, que a mercadoria vai para lá, nós temos a máquina de classificação, você vê que a gente consegue entregar uma mercadoria uniforme, padronizada, né? Que é uma outra etapa. Nós temos a máquina de classificação, que hoje Goiás tem poucas máquinas dessa, né? A gente investiu nisso também, para a gente trazer o mais padronizado possível, né? Porque o que diferencia o comercial é você ter, dentro de todos os meses do ano, um produto com maior constância possível. Né? Então, essa estrutura faz a diferença. Nós temos um ambiente todo aclimatado, aí nós temos várias opções de bandejas, né, de formatos para atender os diversos públicos e os canais de distribuição. Né? Uma coisa que eu vejo, Rodrigo, nesse mercado, né, lógico que eu não sou produtor de tomate, né, mas a gente dá um pitaco em tudo, né? É o que conta muito no mercado do FLV ou do HF, é muito o LTV, que é o Lifetime Value. Ou seja, o tempo de vida desse cliente com você. Certo. Né? Então, por exemplo, você vai lá e planta a sua estufa de tomate. Você sabe que daqui 8 meses lá na frente, você vai ter que trocar todas as plantas. Sim. Então, se você se programa para esse período que você vai ficar sem produção, perfeito. Você tem outra estufa ou outro cliente produzindo. Isso mesmo. É muito comum dentro do mercado do HF a gente ver o quê? O cara vai lá e planta tudo de uma vez. Isso. E aí ele vai e colhe tudo de uma vez. Isso. Aí passou outro mês, cadê o produto? Ih, não tem, vou ter que plantar de novo. Espera um pouquinho. Aí perdeu o cliente. Perdeu o cliente. Acontece muito também, né? Acontece muito. É um fator que o cultivo protegido te permite a manipular no bom sentido, vamos dizer assim, a controlar essa situação. Né? É sobreviver, né? É sobreviver. Né? O cultivo protegido permite a gente fazer isso. A gente ter esse escalonamento. Quando você tem mais de uma estrutura, você controlando o tempo de produção da sua planta, você sabe quando ela vai acabar, semeia um período antes para que você não tenha essa janela de produção, que a gente chama também. Né? Então a gente consegue ter essa constância por conta disso, por conta do cultivo protegido. Agora vamos voltar lá lá atrás um pouquinho. Aí, hoje a gente está vendo aqui, né? Um produto super apresentado, né? Uma qualidade excelente. Isso. Mas teve aquela primeira safra ali, aquela mais difícil que você... A hora que você falou assim, meu Deus, olha o tanto de dinheiro que tem no chão aqui. Pedro, é assim, ó, apesar de ter aquele momento de pesquisa, aquele momento de estudo, aquele momento de entender do negócio, mas quando de fato você vai para a prática, né? Eu costumo falar que na escola você não vê os problemas, né? É igual a faculdade de agronomia, bicho. Você sai da faculdade de agronomia, você não sabe... Porra, quando você vai para a prática, começa a ter os problemas.
Uma vantagem que eu vejo no nosso processo é que a gente entendeu desde o início, naquele momento de pesquisa, que a gente deve, como eu não sou agrônomo, meu irmão, meu sócio também não é agrônomo, a gente sempre entendeu que a assessoria de um profissional da área, ela seria necessária desde o primeiro momento. Tivemos problemas? Claro, como todo início de negócio, tivemos problemas. No início, mais do que hoje, né? Porque a gente vai aprendendo e a gente já vai aprendendo com os erros, vai amadurecendo. Né? Mas a ação desse profissional específico, até deixo um abraço aqui para o Paulo, para a Juliana, são os nossos agrônomos aí que estão acompanhando a gente, o Kleber, na época, no início, né? Que nos acompanhou, o pessoal do Senar. Mas o Paulo esteve conosco desde o primeiro momento, acompanhando. Paulo Watanabe. É o nosso agrônomo hoje, responsável por produção, é a pessoa que a gente confiou desde o início. Porém, não deixou de ter assim, aquela falha, aquele erro, aquela situação. Normal, faz parte do a primeira processo. Estufa, Pedro, a primeira planta, o primeiro plantio, no segundo mês a expectativa era de X tonelada, nós não estávamos atingindo nem um terço disso. Nossa senhora, aí você falou, pronto, foi embora o boi. Falei, achei que estava certo, foi muito bom, graças a Deus, mas o fato da gente ter esse profissional ali junto conosco e que conseguiu mostrar pra gente que deveríamos ter calma, ajustar. Entendemos ali que a planta é um ser que necessita de cuidados, assim como um de nós, que ela tem que se alimentar, que ela tem que tomar água, que ter a sua comida, tem que ter o seu momento ali de luz. Não entendíamos nada disso, não somos da área, né? Não, e parece besteira, né? Você falando isso, porque eu trabalho muito com agricultura orgânica, né? E você vai no médico, o médico pergunta pra você o quê? Você tá comendo bem? Você tá dormindo bem? Você tá bebendo água? É a primeira pergunta. A planta é do mesmo jeito, cara. A planta é a mesma situação. Se tiver tudo ok, ela não vai ficar doente. Enfim, quando a gente foi avaliar, rastrear o que estava acontecendo, o que estava de errado no processo, nós entendemos que estava uma falha no nosso sistema de irrigação, que a planta simplesmente não estava sendo nutrida. É mesmo. Resolvemos o problema, muito rápido, a resposta é muito rápida do cultivo muito protegido. Rápido. Em 15 dias a planta já estava... Estava faltando água? O que era? Estava faltando... o sistema de irrigação não estava eficiente. O primeiro sistema que nós montamos, ele não estava eficiente. Como não era ainda automatizado, entendi. Entendeu? Estava ineficiente. É uma cultura que a gente não tinha assim, tanto conhecimento. Estava faltando ali a parte nutricional. Estava faltando comida para a planta. Estava passando fome. E como é que vocês descobriram isso? Por conta da assessoria do agrônomo. Medindo, avaliando. Hoje nós temos processos estabelecidos. Né? Então, apesar de ter todo tecnificado hoje, ter sensores de umidade, a gente controlar calor, tentar controlar, mas hoje tem processos estabelecidos, né? Então tem números, tem planilhas que nosso gerente de produção faz diariamente. Esses números eles são acompanhados diariamente, ininterruptamente. A gente tem uma pessoa responsável por isso, dos 7 dias da semana, e assim a gente conseguiu tecnificar, melhorar, aperfeiçoar e, graças a Deus, dar continuidade no negócio. E aí, no segundo mês, já corrigiu essa produção? No segundo mês já corrigiu essa produção, já alcançou o esperado. E aí, falou, agora sim. Agora sim, a gente já respirou. Porque o primeiro investimento, né, Pedro, ele é complexo, né? Tem um medo, será que vai, será que não vai? Mas e aí, beleza, aí alinhou tudo, a produção começou, e aí, agora vamos vender? Agora vamos vender. Como é que foi essa ida pro mercado aí? Nós resolvemos, desde o início, que nós íamos também comercializar, né? Fazer parte do comercial. Não tinha sentido, Pedro, todo o investimento de produção, se a gente não entregasse ali para o nosso cliente final, para quem gosta de comer o tomate, né? Não conseguisse entregar a qualidade. A gente entendeu que se a gente passasse isso para uma terceira pessoa, talvez não conseguiria levar aquilo que a gente, com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor, a gente faz. Não entendeu o valor, Não entendeu o valor disso. Então, a gente criamos, né, fizemos um trabalho ali de criação de identidade visual, de name, sempre acompanhado também por um profissional da área. Então, hoje, nosso produto segue todas as normas padrão, normas técnicas. Nosso produto é rastreado, desde que sai da fazenda até lá a gôndola do supermercado. Né? Um QR Code aqui. Um QR Code, né, que é uma norma, hoje é uma norma. Nós já fazemos essa rastreabilidade desde sempre. Isso aqui, inclusive, foi expedida hoje. Isso, justamente.
Justamente, isso, foi fresquinho, exclusivamente foi e aí, e o nome Esmero? Da onde o nome Esmero, nós tivemos uma consultoria, né, para a criação desse nome, e quando o pessoal entendeu todo aquele carinho, todo aquele zelo, toda aquela atenção no cultivo, foi onde nasceu o nome Esmero. Foi feita com muito esmero. Foi feita com muito esmero. E, consequentemente, foi até uma surpresa para a gente, nós conseguimos ter um bom resultado comercial, porque, de fato, a gente entrega uma mercadoria com uma qualidade superior. A gente preencheu essa lacuna aí que faltava, esse anseio, né, do público de uma mercadoria com qualidade. Então, nós conseguimos. E tanto é que hoje nós temos boas parcerias já formadas com os varejistas, que são os pontos, os canais. Nós atendemos desde verdurão, sacolão, empórios, grandes redes, supermercado, restaurante, rede de hotéis. Então, a gente entende que foi bem aceito, né? Temos boas parcerias já consolidadas. E mais focado na cidade de Goiânia ou você também nas vezes? Sim, na região metropolitana é o nosso carro-chefe, né? Mas, graças a Deus, a gente vem num crescimento exponencial, costumo falar. A empresa ela sempre trabalhou dentro de uma sustentabilidade, tanto produção, tanto comercial. Então, hoje a gente consegue ultrapassar já as barreiras do estado. Então, nós temos clientes no DF, temos clientes no Tocantins, temos clientes na região do Mato Grosso, clientes novos que apareceram agora, né? Já atendemos, não com frequência, mas atendemos a região de São Paulo às vezes, numa alta demanda, num alto pico de produção, né? Então, vem crescendo, vem um gráfico crescente, exponencial. E a gente vem gostando muito do que a gente está vendo e fazendo. Que legal, né? Cara, parabéns. Essa situação, nós temos hoje, além de ter fomentado toda a família, nós conseguimos expandir hoje para a população. Tem gente da cidade, temos rotas, né, que sai da cidade, o pessoal vai trabalhar no campo. Uma coisa que foi assim, eu costumo falar que quando a gente começou e o pessoal começou a ver aquela estrutura, estufa, ficou todo mundo, o que é isso? Isso foi uma novidade para o pessoal da cidade também. Hoje tem pessoas da cidade que parou de vir trabalhar em Goiânia para ir trabalhar conosco lá na fazenda. Hoje vocês empregam quantas pessoas lá? Hoje nós empregamos diretamente 18 pessoas, né? E indiretamente vai em torno de 25 pessoas, mais ou menos, né? 18 pessoas, todos no formato CLT hoje, todo mundo registrado, todo mundo devidamente treinado e qualificado. Por isso a gente consegue ter essa qualidade. Porque tem que... É um trabalho quase que artístico, né? Quase que artístico. Tem que ser uma mãozinha muito sensível, bem. Não né? tem máquina para colher um tomate desse, né, Pedro? Isso é manual. Totalmente. Né? E uma curiosidade, quem colhe são mulheres. Já ouvi falar isso. São mulheres. Já ouvi falar que mulheres têm uma delicadeza, né? Tem um cuidado com a planta. Você precisa ver, ela te convida a conhecer um dia a nossa produção. Eu vou Você lá, vai ver que excelência que é. Nós temos a equipe de condução, que são os meninos, e tem a equipe de colheita, que são as meninas. Olha aí. Né? As meninas são responsáveis por colher e mandar lá para o CD. No CD a gente tem outra equipe que faz todo esse trabalho de processamento, de embandejamento, de etiquetar, e a equipe da expedição e logística, que faz a entrega de tudo isso, né? Os homens só esbarrando nas plantas, tudo. Cultivo protegido. Uma lambança então, danada. O cultivo protegido permitiu novos horizontes, né, Pedro? E aí, falando em Novo Horizonte, você foi lá, plantou o tomatinho, e aí depois, como é que foi? Primeiro você plantou cereja ou primeiro você plantou o grape? Primeiro foi o grape. Foi a porta de entrada. O grape foi a porta de entrada. Porque ele é até um produto mais barato um pouco também pro mercado, né? Justamente, né? E, consequentemente, veio abrindo outras necessidades. Como a gente faz essa parte comercial, Pedro, eu costumo falar que você dá o primeiro passo. O segundo passo você só visualiza depois que você dá o primeiro. É assim que funciona, né? Então, quando a gente deu esse primeiro passo comercial, a gente entendeu que tinha necessidade do tomate cereja, o tomate coquetel, o pimentão colorido, o pimentão snack. Então, é atendendo essa necessidade que a gente vem crescendo esse mix, esse know-how de produção, de acordo com a necessidade que a gente vem vivendo aqui da nossa parte comercial, né? A gente faz o possível para vir crescendo o mais estruturado possível, porque não é fácil produzir, né, Pedro? Você é agrônomo, você é produtor, você entende que hoje está uma situação complexa. Estamos passando por um momento aí de crise na situação de insumos, né? Total. O cultivo protegido, falando em sustentabilidade, o cultivo protegido permite que a gente tenha menos agressivo ao ambiente, vamos dizer assim,
menos agressão ambiental, menos quantidade de água. A gente está aí na bacia do Meia Ponte, então a água é um problema. Então o cultivo protegido permite que a gente tenha menos gasto com água, menos gasto com insumos. Defensivo químico, então, nem se fala. Hoje a gente consegue trazer para a mesa do consumidor, né? Praticamente zero, né? Sem resíduo agrotóxico, né? Porque antigamente, né? A gente pegava o próprio tomate e o pimentão, eles são da mesma família, né? São, isso. Licopeno, eu vou pegar o nome aqui certinho. Mas eu sei que são da mesma família. Cara, e era uma das culturas que mais se utilizava defensivo. Justamente. Tanto é que tem muita história que fala até que o Leandro, o cantor do Leonardo, pegou câncer de tanto que ele ficou... Tem essa história. Né? Tem mas essa enfim, história. né? Acho que isso é uma bobagem danada, mas... Hoje já não, né, cara? Hoje não. O tomate já é uma cultura que não tem tanta aplicação, principalmente no cultivo protegido. Justamente. E isso, isso requer uma certa assim, atenção que eu tive. Meu irmão, meu sócio, Emanuel, ele costuma falar que não tem nada mais difícil que produzir que tomate. Então, se a gente conseguiu produzir tomate, Pedro, a gente consegue produzir qualquer coisa. Realmente, não é fácil não. Né? É isso mesmo. E aí, beleza. E aí você começou depois. E o pimentão, foi difícil estabelecer a cultura lá dentro da estufa também? Porque ela é toda tutorada também. Isso. Foi desafio. Foi desafio, sim. Até porque destoa completamente do tomate. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, foi o primeiro plantio. Não tivemos um 100% de êxito. Né? Foi mesmo que um aprendizado. Agora não, agora a gente já sabe técnicas, a gente já sabe manejo, nós já sabemos nutrir, nós já sabemos, né, a conduzir essa planta de uma maneira com que ela consiga entregar para a gente essa qualidade que você está vendo aqui. Entendi. Né? E você acha que o pimentão ou o tomate tem uma diferença na questão da rentabilidade de um da outra, ou você acha que é parecido? Ela é bem parecida. O protegido, o cultivo protegido, o ambiente protegido, consegue nos entregar também isso, essa equalização do negócio, entendeu? Por quê? Porque eu também consigo uma alta produtividade aqui no pimentão, assim como o tomate. Em volume, falando em volume de produção, o tomate ele entrega mais. Ele vai entregar mais. Mas comercialmente falando, ambos têm o mesmo retorno. Entendeu? Você consegue ter um retorno parecido. Mas em volume de produção, o tomateiro te entrega mais naquele período de tempo. Entendi. Né? E hoje, qual que você vê assim, ó, você que já tem muita experiência na área, qual que é o principal desafio da produção e da parte comercial do tomate? Olha, na parte de produção, eu não vejo como desafio. Não diria essa palavra desafio, porque o desafio ele vai estar intrínseco em qualquer situação. O que eu vejo hoje na parte de produção é agregar mais tecnologia. Entendemos hoje, com o que a gente já tem, que se a gente conseguir trazer mais tecnologias, tecnificar mais a nossa produção, a gente vai ter maior produtividade por planta. Perfeito. Então eu costumo falar que um desafio seria esse, agregar mais tecnologia nisso, qualificar mais nosso operacional, dar uma situação, um ambiente mais agradável para a planta, para que ela possa produzir em mais larga escala, em um ambiente, em um espaço menor. E isso envolve muita coisa, né? Isso envolve muita coisa. Tanto a parte de tecnologia, né, quanto a de biotecnologia. E comercialmente falando, assim, eu vejo que o desafio é mostrar, trazer isso para o consumidor. Um desafio é mostrar para o consumidor que a Esmero traz uma qualidade, traz uma mercadoria diferente, devido a todo esse trabalho, devido a todo esse zelo que a gente tem na produção. Então, comercialmente falando, a gente quer atingir o máximo de pessoas possível, né, de alguma forma, estando aqui no seu canal, mostrando o nosso trabalho e provando, de certa forma, que temos essa qualidade, está aqui perto, está aqui ao alcance de todos. Né? Que muita gente acha que para ter uma qualidade, para ter uma mercadoria saudável, tem que trazer de São Paulo, tem que importar, nada. Né? Temos agrônomos com altíssima capacidade de produção, temos terras férteis, temos estruturas, temos tecnologia, que é o que a Esmero traz, né? E está aqui no alcance de todos.
Então esse é o desafio comercial, né? Tentar abranger, tentar atingir o máximo de informação, trazer o máximo de informação através das nossas etiquetas, através das promoções que a gente faz, através dos nossos canais de venda, dos nossos parceiros comerciais e mostrar que a gente está aqui e viemos para ficar, né? E entregando com muito esmero todos esses produtos aqui. Aí, né? O cara é um avião no comercial aqui já. E Rodrigo, seu irmão é mais velho ou mais novo? Meu irmão é mais novo. Mais novo. Né? Então qualquer coisa você dá um tapa na cabeça dele. Não é bem assim não, ele é mais nervoso que eu, hein? E a sociedade já não é fácil, ele né? É mais nervoso que eu. Eu já tive vários negócios de sócio, né? Inclusive, atualmente eu tenho também um negócio de sócio. Vira e mexe, dá os choques, acho que é normal de qualquer sociedade. E como é que é a relação de vocês lá? Assim, é tranquila? Ou chega no Natal ninguém quer encontrar, que já encontrou o ano inteiro? Não, Pedro, não. Não é assim não. Graças a Deus, a nossa sociedade é uma sociedade bem saudável. E eu vou te explicar por quê. É muito fácil entender por quê. Porque o nosso objetivo ele é comum. Boa. O nosso objetivo ele é um só. O propósito, sempre foi. O propósito ele é um só. Então a gente sabe onde a gente quer chegar e nós sabemos o caminho que a gente tem que trilhar até chegar no nosso propósito. Perfeito. Isso é claro para ambas as famílias, tanto para a minha família quanto para a família dele. Né? Então, tinha meu pai e minha mãe também. Meu pai, infelizmente, a gente perdeu ele com a pandemia. Então, tem a parte da minha mãe. Então, nós temos uma sinergia porque nós entendemos esse propósito e os obstáculos eles existem, os problemas eles existem, tanto é que por isso que cada um tem a sua função bem determinada dentro da empresa. Perfeito. Meu irmão cuida da parte operacional e produção, eu cuido da parte comercial do negócio. Nós dois juntos cuidamos da saúde financeira da empresa. Perfeito. Então funciona muito bem assim. Nunca tivemos problema nesse sentido de sociedade. E quando eu brinco que ele é mais nervoso que eu, que quando tem uma situação assim, mais atípica, eu chamo ele para resolver, sabe? Não, então, lá na minha sociedade, lá, você é eu e o seu irmão é o meu sócio. Também. Entendi. Você para assim também. Eu cuido do comercial e ele cuida da produção. Entendi. Só que, na verdade, ele acha que ele é bem mais artista que eu, assim, pra vender. Me chama máquina. E eu não, já que a gente tá falando de sociedade, eu não podia deixar de deixar aqui um abraço, agradecer a toda a minha família. Por que ele não veio? Ele tá na operação. Tá na operação, entendo, tá na estufa. Ele tá na estufa agora, nesse momento. Inclusive, ele tá lá. Como é que ele chama? Emanuel, um abraço pra você, meu querido. Que eu tenho certeza que agora você tá vendo o episódio aí tranquilo na sua casa, comendo seu snack, né? E o tira-gostinho de tomate. Um abraço pra você, Manuel. Eu vou aí na estufa conhecer o trabalho de vocês. Então, deixar aqui um abraço pra minha mãe, pro meu avô, pra minha esposa, a Carla, a Sinara, minha cunhada, as meninas, minhas filhas, minhas sobrinhas, né? Um abraço pra todo mundo, porque todo mundo faz parte desse projeto, todo mundo faz parte desse negócio. E nunca vai deixar de ser um negócio de família. Perfeito. Pretendemos crescer exponencialmente, conseguir atender não só Goiânia, não só esses estados que eu te falei, mas pretendemos ser referência no cultivo protegido no Brasil, né? E a gente estamos trabalhando arduamente para isso e cada dia mais trazer para a mesa do consumidor, que esse é o mais importante, isso que você está vendo aqui, essa qualidade e esse cuidado com essa produção. Né? Eu ia te perguntar mesmo, você falou de crescimento exponencial e tal e tudo mais, o que você vislumbra para frente aí de ter uma loja física só esmero, ou isso é uma coisa que não compensa? Pedro, é assim, é muito precoce ou seria ingenuidade da minha parte falar que não vai ter isso, né? Porque o passo seguinte ele vai aparecendo, ele vai clareando. Mas hoje não é a pretensão. Hoje a pretensão é deter, ficar com essa parte comercial sim, mas entregar ali para os nossos canais de distribuição. Entendi. Essa é a situação. E um futuro próximo conseguir atender um grande percentual do mercado varejista. E como é que é a relação entre os outros produtores? Assim, tem um grupinho no WhatsApp com todos os produtores de tomate cereja aí do WhatsApp, a galera conversa, comunica? Existe, ou tem existe aquela, sim. Não, existe. Aquela rixa, como é que existe. funciona? Não sei se você sabe, mas um dado importante é que 5% da produção nacional, só 5% é cultivo protegido. Muito pouco. Né? De tomate, pimentão e sucessivamente. Né? Então, é um grupo restrito, existe sim essa troca de experiências. Existe essa, assim, às vezes, viabilidade econômica, comprar um volume, uma quantidade de insumos maior. É uma parceria saudável. Entendi. Existe essa parceria e é uma parceria saudável,
Porque eu entendo, nós entendemos, ambos temos o mesmo objetivo, de trazer essa qualidade, trazer essa excelência, né? Entendi, mas não Então, tem formação do cartel igual o povo do posto não, de gasolina, não, né? não. Do posto de gasolina, né? Os caras combinam os preços de Goiânia, fica tudo a mesma coisa. Vamos vender todo mundo tomate a R$100 o quilo. Aí fudeu, né? Não existe. Não existe não, porque é igual você falou também. Nós estamos falando hoje de 5% da produção, de 5% da produção nacional já é protegido. Você falou o número, um dado que você deu inicial aqui do consumo, então a gente não atinge, ninguém tinha nada ainda, né? Então tem espaço para todo mundo, tem comercial para todo mundo, a gente se ajuda da maneira que a gente pode, troca informações, né? Quando um traz uma tecnologia diferente, é compartilhada no grupo, então isso existe um bom relacionamento. Né? E alimento, né, cara? Ainda mais feito com qualidade, com esmero. Justamente. Né? Nunca falta demanda. Justamente, nunca falta demanda. Espera-se que todo mundo faça pelo menos 2 refeições no dia, né? Mais ou menos. O almoço e a janta. E que as duas tenham tomate tipo grape. As duas tem um tomatinho tipo grape, né? Mas só que o tomate vai além das duas, né? Porque o tomate vai no sanduíche, vai no salgado da lanchonete, justamente. Vai em tudo, né, cara? O tomate é a picanha do FLV, né? Ele é a picanha do FLV, cara. Eu particularmente, eu também em casa todo dia tem bacana. Uma rodelinha de tomate ali. Não quem ainda tiver a oportunidade, e eu assim faço desejo de experimentar o esmero, então nunca mais vai deixar de comer. Mas esse aqui é meu, viu, gente? Olha que comigo. Esse aqui é comigo. Boa. Rodrigão, obrigado, cara, pelo seu tempo aí. Obrigado a você, Pedro. Você ter vindo aqui. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado por ter liberado esse espaço aqui pra gente apresentar um pouco do nosso trabalho, um pouco que a gente faz. Né? Eu te agradeço imensamente, eu acho que toda a família Esmero agradece. A empresa está de portas abertas, faça um convite, queria muito que você fosse nos conhecer, né? Ver de perto o que a gente está fazendo. Obrigado. Viu? Bom demais. E quem quiser acompanhar o Esmero nas redes sociais aí, no Instagram? Sim, temos as redes sociais, @Esmero, né? @Esmero Alimentos. Aí quem quiser acompanhar, entender, tá mais próximo de nós, faça o convite para aquele cliente, aquela pessoa, aquele parceiro que quiser nos visitar, entender o que a gente está fazendo, estamos de portas abertas. Quiser comprar também para levar para a cidade dele, fica à faz vontade. A propostinha aí. Quiser ser um representante comercial do Esmero Alimentos, trazer para o seu estabelecimento, estamos à vontade, estamos de portas abertas. Tem lá o contato comercial no nosso Instagram. Só nos chamar que a gente vai atender com muito esmero. Show de bola. É isso aí, galera. Esse foi o podcast aqui com o meu querido amigo Rodrigo Leles. Que eu vou lá visitar a estufa de tomate e vou preparar um vídeo bem bacana para vocês aí, tá bom? Então tem as nossas redes também para você seguir, que é @portalagro2 no Instagram e também no TikTok, né? Pode ir lá no TikTok, também nós estamos presentes. E o meu Instagram também, se você quiser ir lá mandar um abraço pro Pedrão, conversar comigo, é @porpedromaia. Fechou? E se assistiu o podcast até agora aqui, já inscreveu no canal, né? Ó, paga nós aí, inscreve no canal, deixa seu like. E compartilha, que coisa boa, ó. Tem que esparramar. Fechou? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.